Olá, boa noite a todos, bom dia. Estamos aqui novamente, fazendo a live. Quero agradecer ao pessoal do Portal Me, desejar que vocês todos sejam muito bem-vindos à live de hoje. E que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das perdas. Afinal de contas, elas vão fazer parte da nossa vida sempre, né? Desde que a vida começou, a gente já sofre um processo de perda. Então, eu gostaria de solicitar que vocês fossem colocando nos comentários de onde vocês são, né? Quem está assistindo, se está no Brasil ou se está no Japão, de qual região que é. Perguntar se vocês estão me ouvindo bem e só aguardar um minutinho para que as pessoas possam chegar e a gente comece a falar, ok? E também podem colocar nos seus comentários se vocês têm alguma dúvida a respeito, ou acredito que seja importante vocês colocarem, na opinião de vocês, qual é o tipo de perda que é mais complicado de lidar. Olá, Kelly, como vai? Seja bem-vinda. E de como vocês lidam, né? Ou qual é a parte mais fácil ou a parte mais difícil de lidar com as questões de perda. Ah, ok, muito obrigada pelo feedback de que o som está bom. Então, nós já vamos começar. Olá, Rosemary, bom dia. Vamos aguardar, né? E... ok. Desde que a gente começa a entender alguns processos, o processo de perda, como eu disse, ele se inicia muito precoce, né? Desde a nossa infância, a gente vai ter que lidar com isso. E eu quero falar um pouquinho sobre realmente a importância de vivenciar a perda de uma forma plena e para que realmente, quando é feito isso de uma forma adequada na infância, o quanto isso vai impactar também na nossa vida adulta, né? Então, a gente já pode começar. Novamente, boa noite para quem está aqui no Japão, bom dia para quem está no Brasil, ou em outras regiões. Sejam bem-vindos à live de hoje, que vai falar um pouquinho sobre o processo de perda, né, na visão da psicologia. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga, estou aqui atuando, né, na minha profissão aqui no Japão há 2 anos, praticamente, esse mês faz 2 anos que eu vim para cá, e tenho a oportunidade, através do Portal Me, há 1 ano e meio, praticamente, de realizar essas lives que trazem um pouquinho do cotidiano, e de informações para a comunidade, visando, né, o benefício da comunidade brasileira aqui no Japão, mas é claro que também a gente acaba espalhando, né, essa informação para outros lugares também. Bom, então, como eu falei, desde que nós nascemos, né, o nascimento já é um processo de perda, porque a gente está lá no útero quentinho, né, ficando ali de boa, sendo nutrido de uma forma automática, sem muito esforço, e aí nós nascemos, né, e temos que lidar com todo um novo universo, com um mundo novo, e com, né, algumas questões de ter que demonstrar, né, realmente que está com fome, com sede, com frio, né, e aí a gente perde o que era tudo automático, né, para começar a lidar, né, a demonstrar as nossas necessidades. E quando a gente vai crescendo, a gente começa a compreender o processo de perda. Primeiro, de uma forma ainda muito imatura, né, que, por exemplo, quando uma criança de 1 ano e meio, 2, ela perde
né, a presença dos pais, ela se manifesta, ela chora, primeiro ela procura, depois ela, se ela não consegue encontrar, ela chora, né, por isso que esses processos de separação nesse momento da infância, eles são complicados, né, eles são doloridos, porque a criança não consegue, às vezes, ter essa compreensão de que não é porque ela não está vendo que ela perdeu de verdade, mas ela tem esse sentimento de solidão, de abandono, então por isso que ela se manifesta através do choro ou através de um comportamento de birra. Mas, e aí, é nesse processo de não ter os pais ou as pessoas, né, os cuidadores ali próximos a gente, quando nós somos crianças, que começa o nosso aprendizado sobre as perdas. Porque uma pessoa, né, por exemplo, a nossa mãe, que está ali nos amamentando ou cuidando de nós enquanto nós somos bebês integralmente, o tempo todo você tem a presença dela, aí de repente chega um momento que ou ela tem que retornar para o trabalho, né, ou ela vai para os afazeres da casa, enfim, e aí você perde a presença, né, da mãe ou do pai para ter outras vivências. E aí a gente vai ter que começar a trabalhar com isso, de que é uma perda provisória, né? Os pais retornam do trabalho, e aí você vai, a criança, né, tem a oportunidade de resgatar esse tempo, né, de ter novas experiências e tudo mais com, né, os pais, mas ela tem que aprender a lidar com isso. Alguns de nós lidamos melhor, outros mais ou menos, outros realmente tem bastante dificuldade de lidar com a questão da perda. Aí a gente vai crescendo e a gente vai para a escolinha, né? A gente começa a conviver com outras crianças da nossa idade. E aí o processo de perda se torna muito evidente. Por quê? Porque você vai perder o brinquedo que você quer, porque você vai perder aquele momento de estar na sua casa para estar em outro ambiente, porque a gente vai perder a questão, né, do que a gente gostava de assistir na TV ou das coisas que a gente queria fazer para seguir uma rotina. Então a gente perde um pouco da nossa liberdade quando existe o movimento escolar, de ingresso escolar. É fundamental o processo, né? Precisa ir para a escola, independente da idade, né? Mas, porque isso também varia de acordo com a realidade da própria família. Mas é ali, né, no convívio, principalmente com outras crianças, que a gente vai trabalhar essas habilidades de uma forma mais concreta, né, de lidar com a perda. Porque começam as interações. Então, você começa a brincar, e aí na brincadeira, nos jogos, né, conforme a idade também vai avançando, a gente tem também essa experiência mais objetiva, mais clara, né, mais impactante da perda. E não é um sentimento positivo. Ninguém gosta de perder, a gente não gosta de perder nada. A gente não gosta de perder chave, a gente não gosta de perder a meia, a gente não gosta de perder roupa, a gente não gosta de perder. A gente não gosta de perder, né? Porque sempre remete a algo, talvez a uma incapacidade ou uma impossibilidade. E aí geram outros sentimentos negativos, como impotência e tudo mais, de não saber lidar com aquela questão, né? Então, a gente não gosta de perder. Isso é fato. Eu, pelo menos, desconheço alguém que, eu adoro perder, né? Então, a gente associa a questão da perda como algo muito negativo. E não que não seja negativo perder. Mas, como eu falei, é um processo fundamental, né? Por quê? Porque as perdas vão fazer parte da nossa vida. Mesmo que nós não desejamos, né, nenhum tipo de perda, elas vão acontecer, né? Então, seja através depois que a gente passa dessa fase escolar, então outras questões vão acontecendo, então a gente entra na adolescência, e aí a gente perde essa questão do ser criança, que para alguns leva mais tempo, para outros menos, mas assim, de ter a possibilidade de se manifestar como uma criança. Porque agora a exigência é que você seja mocinho ou mocinha, então algumas coisas você já não pode, se espera que você não faça mais, né? E aí a gente vai, né,
avançando na questão da idade e as perdas vão se tornando cada vez mais impactantes. Por quê? Porque depois que a gente passa pela, né, pela adolescência, aí começam os nossos relacionamentos afetivos, né? E então o nosso primeiro amor, aquela primeira paixão, quando acaba, porque a tendência é que seja algo muito rápido, né? Por conta da imaturidade, por conta de uma série de questões. Então, sempre existe aquele amor que você sente, aquela coisa, e que acaba. Então, lidar com essa perda é algo que tem uma dimensão emocional muito grande, né? Mas, se lá atrás, né, naqueles primeiros passos, no primeiro processo estabelecido de perda, a criança, ela foi orientada de que, olha, eu, pelo pai ou pela mãe ou pela pessoa que está próxima ali, que presenciou, né, a situação da perda, de dizer, né, para ela que ela vai superar, de que aquilo que ela está sentindo, seja raiva, seja tristeza, seja angústia, vai passar, né? De que ela vai conseguir superar, de que ela é capaz disso e de que é algo que ela pode utilizar de uma forma positiva, né? Então, quando a gente perde num jogo, geralmente a gente quer jogar de novo, né? Porque aí você vai pensar, não, eu quero jogar de novo porque eu quero uma revanche, eu quero jogar de novo porque não foi justo, porque foi... A gente arranja, às vezes, uma série de desculpas, né? Quando a gente é criança e quer brincar sobre as questões de... da perda, né? Quando a gente tá jogando e tudo mais. Então, a gente faz isso. E aí, quando a gente consegue superar isso, seja através de uma vitória no mesmo jogo, ou seja, entendendo que nem sempre a gente vai ganhar, então isso vai fazer com que, durante a adolescência, principalmente, o jovem, né, ele consiga lidar com essas perdas que às vezes ele sente de uma forma muito intensa, mais adequadamente, né? Então, é por isso que esse processo na infância, né, de você viver a perda, ele é fundamental para o estabelecimento de um conceito que a gente chama de resiliência, de você entender que existem questões em que você não vai ganhar, mas que isso pode, de alguma forma, te fortalecer e fazer com que você alcance coisas maiores, porque você vai conseguir lidar com a circunstância do perder, né? E isso é bastante importante, né? E às vezes a gente tem um pouco de receio de frustrar a criança, né? Quando ela só convive com adultos e tem aquela questão, só adulto vai brincar e a criança vai brincar junto, então a gente vai facilitar para ele. Claro, se é uma coisa muito difícil para ela fazer, mas mesmo assim ela quer participar, tudo bem. Mas se é uma brincadeira, é um jogo que está dentro, né, da faixa etária dela, se é algo que ela quis e que ela tem condições de ganhar, digamos assim, então de fazer ali, né, a brincadeira de uma forma justa, para que a criança também consiga perceber que ela tem essa capacidade e que os adultos em volta dela reconhecem essa capacidade, né, que ela tem de ser vitorioso naquilo que ela, né, naquela atividade. Né? Então, isso é bastante importante, que às vezes a gente percebe ou pensa que a criança não percebe, né, essas manobras que a gente faz às vezes, mas eles percebem, né, em algumas vezes. Então, a gente precisa, né, ter esses cuidados com relação ao, né, a como a gente apresenta e como a gente lida, né, com esse processo de perda quando, né, está relacionado à educação dos nossos filhos, né? Então, isso é bastante importante. E aí, como eu falei, existem vários tipos de perda, né? Às vezes a gente perde dinheiro, eu acho que isso realmente é algo que
hoje mexe muito, né, com as pessoas, seja através dos investimentos ou de algo que a pessoa estava planejando e não deu certo, né, ou de um negócio que ela estava ali para fechar e de repente não aconteceu. Então, a gente tem uma relação às vezes meio complicada com o dinheiro. E quando existe uma perda, então é difícil, às vezes, das pessoas conseguirem associar isso e lidarem com essa perda de uma forma a tentar rever um processo, né? De, por exemplo, estabelecer prioridades. Quando se tem, né, uma quantidade abundante de dinheiro em que você não precisa pensar nas coisas para fazer, ok, é uma realidade. Quando você tem ali tudo contadinho, então você consegue se organizar melhor para você saber o que é mais importante e o que não é importante, o que pode ser deixado para depois, o que é supérfluo. Então, a gente consegue, quando você tem uma limitação ali de recursos, lidar com essa questão de, então, dessa vez eu não vou poder fazer isso, eu vou precisar remanejar algumas questões. Então, a gente tem que trabalhar, né, para conseguir ter sabedoria para utilizar o nosso dinheiro, fazendo com que, né, se acontecer porventura uma perda, que existam outras possibilidades e que a gente consiga lidar com isso como algo que está ali inerente na vida, que pode acontecer, né, com qualquer pessoa, mas a gente ter esses cuidados, né? Mas eu vejo que a perda de dinheiro é algo que, né, mobiliza bastante as pessoas. Outra questão, né? Olá, Viviane, boa noite. Deixa eu cumprimentar as pessoas aqui, né? Olá, Portal Me, olá, Júnior, olá, Viviane, sejam bem-vindos, né? E podem, como eu falei, colocar os seus comentários a respeito, né, de como vocês lidam quando vocês perdem algo, quando, né, como vocês encaram essa questão da perda, né? E qual é a perda que vocês acham que é mais difícil de lidar, né? Então, estudando um pouquinho a respeito disso, tem um texto bastante interessante falando na questão das perdas, né, quanto aos relacionamentos afetivos, né? Então, existem hoje várias formas da gente se relacionar, né? E a impressão que eu tenho é que em alguns momentos as coisas ficaram um pouco superficiais demais, a ponto, né, das pessoas irem e virem na vida das outras pessoas de uma forma muito dinâmica, né? Então, talvez esse sentimento de perda não seja tão intenso, ou talvez por conta disso mesmo seja mais intenso, né? Porque você vive uma história muito curta, muito rápida, muito intensa, e aí a perda acaba sendo na mesma proporção, né? Mas, quando nós estabelecemos, né, um relacionamento duradouro, de anos, e aí, de repente, não é que de repente, mas existem algumas circunstâncias, e aí esse relacionamento, ele acaba, então, cada um, por conta de toda essa história, né, de como você aprendeu a lidar com a perda lá atrás, é como a gente vai conseguir trazer esses recursos internos para lidar com as perdas da vida adulta, que acabam sendo um pouco mais difíceis do que simplesmente perder no jogo, né, que era o que a gente vivia quando nós éramos crianças. Então, essa possibilidade, né, da reconstrução, ela só acontece depois da perda, né? Então, lógico que quando se inicia um relacionamento, ninguém começa, né, alguma coisa pensando quando vai terminar, mas existe uma possibilidade de um dia terminar, né? E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu reorganizo, né, os meus sentimentos quando acontece, né, a perda de alguém que se ama? E aí, nesse caso, eu tô falando de separação, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse outro tipo de perda.
Mas o mais importante, né, de qualquer processo de perda é saber que para a gente conseguir passar por isso e para a gente conseguir superar e aprender com ela, é preciso vivê-lo, viver esse processo. Não adianta a gente simplesmente querer fugir dele ou querer ignorar, né, que o que aconteceu, porque não vai adiantar. Você pode até tentar mascarar os seus sentimentos durante um período, né, um tempo, mas isso não vai acontecer, não vai durar para sempre, né? Uma hora tudo que está aqui, né, assim, armazenado, ele vai ter que ser, né, vai ter que ser explorado, vai ter que ser trabalhado. E se a gente não consegue fazer isso no momento certo, ele pode sim causar, né, um mal posterior. Então, hoje eu não estou me sentindo bem, e aí depois, né, uma coisa vai puxando a outra e acaba realmente, né, assim, podendo desencadear uma depressão, uma série de outras questões, um mal-estar, um desconforto, né, um incômodo, e que às vezes a gente começa a pensar, nossa, mas por que eu tô passando isso? Então é aquela perda lá de trás, né, que você deixou ali, né, camufladinha, escondidinha, mas que em algum momento realmente ela vai se manifestar. Então, o processo de viver essa perda, né, que existem inclusive algumas fases que primeiro a gente nega, depois a gente tem que tentar trabalhar, buscar realmente resgatar todos esses recursos que a gente tem para lidar com isso, para depois aceitar, né? E aí não é um processo que não tem um tempo certo. Quanto tempo eu tenho que sofrer pelo relacionamento que acabou? Quanto tempo para começar um novo relacionamento? Isso é muito subjetivo, né? Algumas pessoas acabam emendando um relacionamento no outro, o que acaba prejudicial justamente porque não se reorganizou emocionalmente, né? E aí a tendência é cometer os mesmos erros e aí ter o mesmo resultado, né? Com relação quanto aos relacionamentos. Então, viver essa perda, se permitir esse tempo de, quando chorar, quando quer chorar, ficar bravo, não tem problema, porque são emoções humanas, né? Nós todos temos, nós todos sentimos. O mais importante é não se entregar a esse sentimento, não se vitimizar por ele, né, de se compadecer, né, porque olha o que aconteceu comigo e tal, isso não resolve, né? Mas a partir do momento que você consegue encarar, né, esse movimento da perda como a possibilidade de você se refazer, de você pensar, bom, ok, isso não funcionou. Então, essa análise muito crítica e muito, às vezes, racional do seu comportamento, né, quando um relacionamento termina, então ele vai te preparar, né, para que, assim, as coisas, lógico que no relacionamento a gente depende das duas pessoas, não adianta uma só, e quando existe tanto o início quanto o final, existe responsabilidade de ambas as partes, né? Então, essa questão de como eu vou lidar com essa perda, né, para que ela possa me ajudar, né, a ser melhor, assim, tentar, né, melhorar os meus defeitos, a reagir de uma forma diferente diante de algumas circunstâncias. Então, é importante que a gente consiga ter essa humildade, né, essa sensibilidade de tentar depois, né, de que passa esse primeiro impacto, né, da perda, do relacionamento, de fazer essa análise, né, de qual é a minha responsabilidade a respeito com relação ao que aconteceu e o que eu quero melhorar, como é que eu posso melhorar para poder né, ter uma vivência diferente numa outra oportunidade, né? Então, acho que isso é o mais importante, assim, quanto aos relacionamentos, quando a gente perde, né, uma pessoa, é lidar e organizar os nossos sentimentos. E, na verdade, é a regra geral para todas as outras perdas que a gente vai ter, né? Mas, claro,
que a gente vai lidar de uma forma diferente quando, por exemplo, a gente perde um ente querido, né? Então, quando a gente tem um falecimento, quando a gente tem essa perda, esse tipo de perda, o mais importante é que a gente, né, por isso que eu falei que a regra é a mesma, é de vivenciar esse luto. Cada um vai viver de um jeito diferente. Algumas pessoas vão chorar na hora, algumas pessoas vão chorar uma semana depois, algumas pessoas vão chorar um mês depois, algumas pessoas não vão chorar, algumas pessoas não vão conseguir ir ao funeral, algumas pessoas não vão querer sair do funeral, algumas pessoas vão ficar tentando compreender, mas a morte, né, acredito que seja algo além da nossa compreensão racional, né? Como o que é, o como lidar com a questão da morte. É algo que para uns é encarado de uma forma muito natural, porque faz parte da natureza da vida, não existe possibilidade de evitar, apesar de todas as tentativas e às vezes, dessa coisa muito descompassada de querer ficar jovem para sempre, de ter medo de envelhecer. E isso está acontecendo todos os dias. Né? Então, essa perda também é uma perda, né? Da juventude, de quando eu era isso, quando eu era aquilo. Então, o mais é importante que você saiba que, ok, se você conseguir chegar na velhice, pega e resgata a sua história, né? Em vez de ficar sofrendo, de tentar parar um processo que não para, né? O processo da vida é esse ciclo que nós, né, vivemos de nascer, de envelhecer, de adoecer e de falecer, né? Então, quando a gente tem essa perda, né, aí se estabelece esse processo de luto. E o processo de luto, ele realmente precisa ser vivenciado na sua plenitude. Você pode ficar com raiva, você pode ficar bravo, você pode, né, não ficar inconformado. Não limite os seus sentimentos quando existe a perda de alguém que você ama, né? Mas entenda que é irreversível e de que você vai precisar lidar com essa perda, de que você vai precisar resgatar esses recursos para aprender, né, a lidar com a ausência física da pessoa, porque a presença dela, né, ela pode permanecer. Então, seja nas recordações que você tem dessa pessoa, nas lembranças dos momentos bons e divertidos e prazerosos e inusitados que vocês vivenciaram juntos, em tudo que a pessoa representou para você, ou representa ainda, mesmo que ela já não esteja ali fisicamente, mas o que a gente aprende com as pessoas e essa marca que ela deixa, né, que as pessoas deixam na nossa vida, elas não desaparecem porque as pessoas morreram. Elas permanecem porque fazem parte, né, da nossa constituição enquanto pessoa. Então, coisas que a gente aprende, né, com as pessoas que passaram pela nossa vida, mesmo que elas partam, né, isso é nosso, isso fica com a gente. Então, quando a gente consegue perceber o processo da vida de uma forma completa, né, integral, com mais tranquilidade, não é que a gente não sofre, a gente sofre, claro, né? Porque somos humanos e temos uma série de defeitos e uma série de sentimentos, como, por exemplo, de não querer que a pessoa vá. Mesmo que às vezes ela está numa circunstância que não é a melhor, a mais adequada para ela, mas a gente ainda tem aquela dificuldade de se libertar e de libertar o outro, né? Então, quando a gente aprende e quando a gente começa a vivenciar, né, esses processos de luto, que ao longo da nossa vida vão acontecer algumas vezes, alguns vão ser um pouco menos difíceis de lidar, pela proximidade que nós tínhamos com aquela pessoa, e outros vão ser muito difíceis de lidar, como a perda de pai, de mãe, de irmãos, e principalmente, né, a perda de filhos.
Então, são momentos que, como eu falei, se o luto não é vivenciado, ele acaba criando e gerando, né, um nozinho ali que vai precisar ser trabalhado em algum momento, né? Então, o melhor momento é quando realmente a circunstância acontece, né? Para que a gente consiga lidar e como nós vivemos, né, num grupo social, então quando a gente está passando por um processo de luto, por exemplo, da perda de um pai ou de uma mãe, nós temos com quem contar, nós temos os nossos amigos, os nossos familiares, que podem, né, ajudar neste processo. Apesar dele ser muito particular e de ser, né, subjetivo, a partir do momento em que né, o luto acontece, então você pode contar, né, com as pessoas para que você tenha esse suporte emocional e isso faz toda a diferença nesse processo, né? Quando você se sente acolhido pelas pessoas que estão próximas a você, quando você se sente amado e aí você consegue com o tempo, né? E também nesse caso, né, das perdas por falecimento, né? Quando a gente perde um ente querido, não tem tempo, né? E vez ou outra, por mais que já tenha se passado muitos anos, pode acontecer aquele momento de você se sentir muito sensibilizada, ou de você ter um sonho, ou de você viver uma circunstância que faz com que você lembre daquela pessoa e que vai, né, trazer à tona novamente esse sentimento. Mas uma vez que o luto ele foi trabalhado, ele foi vivenciado de uma forma adequada, e você pode contar também com a ajuda de um psicólogo para poder reorganizar esses sentimentos, ressignificar, né, o papel dessa pessoa na sua vida, aí a gente consegue, né, passar por esses momentos de saudosismo, de nostalgia, sem sofrer tanto, porque o processo já foi estabelecido, né? Ele já foi, o ciclo fechou, né? Você compreendeu que é algo inerente à vida humana, né? Essas perdas elas vão acontecer e que o mais adequado e mais importante é que a gente consiga tentar ao máximo aprender com isso. Como eu falei, a gente consegue aprender com todas as perdas que a gente tem. Mesmo com, né, às vezes quando a gente perde um ente querido, quando a gente, por exemplo, né, é um tio nosso. Então, assim, ok, ele é irmão do seu pai ou da sua mãe, mas ele também tem uma família, né? Então, de você prestar essa compaixão, de você pensar no outro e às vezes o seu sentimento, você tentar, né, de minimizar um pouquinho aquela questão para poder estar ali continente para outra pessoa, né, de fazer esse acolhimento que é necessário para alguém que está sofrendo mais que você, para alguém que, né, você perdeu o tio, mas alguém perdeu um pai, alguém perdeu, né, o marido, né? Então, assim, de realmente você estar ali disposto, né, a prestar a sua solidariedade para as pessoas. E quando a gente consegue lidar com as perdas de uma forma mais tranquila, a gente consegue manifestar isso. A gente consegue tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas se sintam mais tranquilas também com esse processo. Porque você consegue passar esse sentimento de tranquilidade que você já vivenciou. Então, seja trazer, né? Quando a gente tem alguma perda financeira, trazer essa nova possibilidade de restabelecer prioridades. Quando a gente tem uma perda, né, num relacionamento, da gente aproveitar essa oportunidade para melhorar em alguns aspectos da nossa personalidade, do nosso modo, né, de se relacionar com o outro. E quando a gente perde, né, o ente querido, que a gente possa realmente conseguir nos melhorar enquanto seres humanos, né, de repensar a nossa questão de propósito de vida, do que a gente realmente espera
né? Esse processo do luto vivenciado e adequado, ele realmente traz muitos benefícios, né? Olá, Simone, seja bem-vinda, né, à nossa live. Então, que a gente consiga, né, nos dar essa oportunidade de aprender, mesmo quando depois a gente espera um pouquinho passar, né, o sentimento de ter ficado bravo porque perdeu alguma coisa, mas que a gente consiga realmente entender que isso faz parte da vida. Todo momento a gente está perdendo uma série de coisas, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, acho que talvez não seja o termo, mas assim, que tem uma tendência a perder muita coisa, né? Tem gente que é muito, não lembra onde coloca nada, então vive perdendo algumas coisas e depois de um tempo vai procurar uma outra coisa e de repente acha que estava procurando há semanas atrás, né? Então a gente também tem essas pequenas perdas do dia a dia, mas que também podem trazer lições, né? Então se a gente sempre tiver uma rotina ou fizer alguma coisa no sentido de, eu sempre vou deixar isso aqui neste lugar, a tendência é que a gente não perca, né? Mas né, a gente, assim, aprender a ser mais organizado também, às vezes as perdas, como elas são, se elas são constantes, ela pode fazer com que você, né, fale, não, eu vou dar um basta nisso, eu não aguento mais perder coisa, então eu vou me organizar para que tudo esteja certinho no seu lugar e eu não tenha esse estresse de ficar procurando as coisas que eu perco o tempo todo. Né? Então, tem algumas pessoas que realmente acabam, né, sendo dessa forma. Mas, né, então que a gente consiga aprender com as nossas perdas, que a gente consiga, assim, fazer essa análise do nosso comportamento, de como a gente reage quando a gente perde. E aí é um exercício de tentar lembrar como a gente reagia com as perdas quando a gente era criança. Porque tem criança que consegue, né, trabalhar isso de uma forma muito tranquila. Eu que trabalho diretamente com criança, posso dizer que às vezes eles, inclusive, nos surpreendem, né? De, nossa, perdeu uma, duas, três vezes e tá ali, super tranquilo. Em compensação, tem outros que só de pensar que talvez possa perder, nem brinca, né? E de que quando perde, realmente, assim, né, fica emburrado, fica bravo, não quer mais interagir, né, e aí ele vai precisar de um tempo maior, né, para conseguir realmente lidar com essa questão da perda, né. Então, a Simone tá falando que é verdade, né, eu espero que tenha esclarecido de alguma forma, né, que possa realmente fazer com que a gente pense um pouquinho sobre o nosso comportamento quando a gente perde, né? Porque, como eu falei no começo, é algo que ninguém gosta de perder, mas que a gente vai perder, querendo ou não. Então, o melhor é que a gente consiga aprender a lidar com essas perdas, né? E NeuroKids, difícil lidar com sentimento de perda, seja do que for, realmente, né? A gente tem essa dificuldade, como eu falei no começo, porque a gente tem uma tendência, né, a associar a perda somente ao negativo. Eu perdi, então eu não sou eu sou incapaz, eu não consigo, eu não quero. Mas quando a gente começa a olhar, tentar olhar de uma outra forma, a gente percebe que existe possibilidade, sim, da perda ter sido algo bom, né? Naquele momento. Às vezes a gente, no momento em que a perda acontece, a gente não consegue perceber isso. Mas vai passando um tempo e você fala, nossa, olha, eu perdi aquela oportunidade, mas isso fez com que eu mudasse isso e agora eu tenho uma oportunidade muito melhor. E aí, em vários campos da nossa vida, a gente pode perceber isso, mas a gente tem que fazer esse exercício, né, de não, de ter esse tempo, como eu disse, de se reorganizar, né, para lidar com as circunstâncias ou com os cenários, né, que essa perda, seja do que for, ela acaba trazendo, né, para nossa vida, né? Então, deixa eu ver se eu deixei de responder alguma coisa aqui, algum comentário. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá.
Ok. Acho que eu li todos, né, gente? Ok. Bom, então acredito que eu tenha, né, respondido a todos os comentários. Opa. Ah, tá. A Simone está dizendo, está propondo um tema, né, falando sobre autoestima, baixa autoestima na infância, né, nas crianças. Minha filha de 9 anos está nessa fase e é muito difícil, pois bloqueou o interesse na escola. Simone, a gente pode depois, né, conversar um pouquinho. Eu acho que realmente é um tema pertinente, né, de falar, por conta de toda essa circunstância, né, que existe hoje de bullying, enfim, né, da forma também como as crianças se relacionam hoje, e que às vezes impacta realmente, né, no comportamento e no emocional das crianças, e elas não têm maturidade para conseguir lidar com isso, né, então talvez, né, uma orientação de como os pais podem tentar reconhecer esses sinais, né, e para procurar ajuda e conseguir resolver, né. Obrigada, né, pelo tema. Aqui no Brasil, os professores, talvez, né? Realmente tem essas questões do ambiente escolar que tem inúmeras características, né? Inúmeras circunstâncias que acontecem e que às vezes realmente demanda de uma atuação de uma equipe mais especializada, né? E às vezes o professor realmente não tem, às vezes, nem acesso para lidar com todas essas questões, né? Não tem suporte. Então, acho que a gente precisa, né, assim, considerar todas as questões. Mas o pessoal, né, do portal colocou a minha página no Facebook, então espero que vocês, né, compartilhem essa live, que vocês curtam a página, e se tiver qualquer outro assunto, né, precisar de alguma orientação, tiver alguma dúvida a respeito do tema dessa live ou de outras, né, podem ficar à vontade, só colocar, né, mandar uma mensagem através da página, que eu respondo todas, né, as mensagens, os comentários, né, de vocês. E gostaria de agradecer, então, a presença. Se vocês não estivessem aqui, né, não teria sentido nenhum a gente trabalhar nessa live, a gente, né, falar sobre esses temas que são abordados aqui. E, como eu falei, né, podem sugerir outros temas que a gente sempre, né, eu sempre levo isso bastante em consideração. Agradecer novamente ao pessoal do Portal Me pelo suporte, pelo espaço, né, pela confiança. Sei que realmente, né, é muito bom estar aqui. E espero vocês na próxima live, né, a gente ainda não tem tema definido, mas, né, que a gente possa se encontrar, então, daqui um tempinho, ok? Uma ótima noite para quem está aqui no Japão, um ótimo dia para quem está no Brasil. Realmente muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Tchau, tchau.